Vamos colocar em pé. Você sabe que durante muito tempo eu trabalhei no secular e eu sempre escutava assim: você é louco, cara, tudo isso de filho. Irmão, para um servo de Deus, filho é bênção. Você vê como é que o mundo é desfocado, né? Ah, mas como é que você vai criar? Eu criei todos eles para a glória de Deus, né? Deus é um Deus que não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar, não é isso? E glória a Deus, e minha família é bendita, abençoada, os meus filhos estão todos na igreja, os netos na igreja, e do jeito que eu vou, os bisnetos vão estar na igreja, em nome de Jesus, né? Então, ter filho, construir uma família é uma dádiva de Deus, né? Então, que a tua família também viva toda essa plenitude que a minha tem vivido, em nome de Jesus, tá bom? Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 51, irmãos, eu quero ser breve. Hoje de manhã eu dei uma pisada de bola, acabou um pouquinho tarde o culto, eu não quero entrar nessa pilha de novo. Eu até quero que os líderes de célula peçam perdão, né, durante essa semana. A gente vai vigiar, o culto das 10 tem que acabar meio-dia, e o culto das 7, hoje Santa Ceia não tem jeito, tem que acabar umas 9h30, né, mas normal umas 9h15, é um horário bom, amém? Então, né, vamos correr para a gente não se atrasar, tá bom? Salmo 51, versículo 12. Diz assim, ó, é um salmo de Davi, né? Então Davi está dizendo isso: restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Eu vou repetir. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas, Senhor. Trata com cada um. Nos dá entendimento, nos dá revelação da tua palavra. Que nós possamos estar curados, que nós possamos nos renovar na tua palavra. Pai querido, eu estou aqui meramente como um instrumento a ser tocado por ti. Eu peço, me usa pela tua misericórdia, que nós possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui curados. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Amados, eu queria hoje tratar um assunto que eu vivi na minha pele. Porque eu passei por esses dois processos. Então eu acho que eu posso estar falando sobre isso, né? Só para te nortear, esse salmo foi um salmo escrito por Davi. Um salmo escrito num momento difícil da vida de Davi, né? A Bíblia não é clara o momento em si, mas nós sabemos que Davi passou por vários momentos difíceis. Momentos de perseguição de Saul, né? Momentos de perseguição dos filisteus. Passou por aquele momento crítico onde ele havia adulterado com Betseba. Então todos esses momentos, essas dificuldades, inclusive o pecado, foi tirando da vida de Davi a alegria que ele tinha. Davi era um homem que tinha uma alegria muito característica, muito peculiar, eu diria, né? Tem uma certa feita que Davi, quando ele foi buscar a arca em Kiriat Jearim, e eles voltam com a arca muito feliz, alegre. A Bíblia fala que eles entram em Israel e ele entra pulando, dançando, desnudo. A Bíblia trata, né, na narrativa lá está escrito desnudo. O que eu entendo por desnudo? O Davi estava peladão, ele pirou o cabeção, mas de tanta alegria. Então ele chegou lá dançando e tal, e Mical, que era sua esposa, se escandalizou e chamou ele para uma conversa. Falou: você acha bonito o rei de Israel nessa condição? Mas isso para Davi não estava nem aí, porque o que importava para Davi era adorar a Deus. Então Davi tinha essa disposição de espírito e de alma de adorar a Deus, de dançar. Então o louvorzinho que a gente canta, que todo mundo conhece, né? Eu danço como o rei Davi, porque isso era uma característica que mostrava a alegria de Davi. Mas no momento que ele escreve esse salmo,
A sua alegria havia se esvaído, havia saído. Davi está triste, angustiado. Davi não encontra mais alegria em ser salvo. Olha que coisa tremenda. Porque ele está passando por um momento crítico. Você sabe, queridos, que muita gente na igreja tem passado por esse momento. Talvez pessoas que estejam aqui. Porque uma coisa são as minhas convicções. Outra coisa é eu ter uma experiência com Deus. Então, uma coisa é eu entender que eu preciso cultuar. Todos nós temos essa consciência. Que eu preciso ir para a igreja. Que eu preciso ir numa célula. Que eu preciso ser acompanhado. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, ter alegria em fazer isso, aí é outra coisa. E muita gente tem essa dificuldade. Muita gente vem para o culto empurrado. E eu vou abrir aqui um parênteses. Já fui julgado por causa disso, mas eu não tenho vergonha de falar. Irmão, para vir no culto forçado, não vem não, você está perdendo tempo com o diabo. O que é mais legal? Ficar na igreja, bicudo, bravo. Eu estou fazendo o que aqui? Ou estar lá na gandaia, dançando, tomando uma cachaça. Para a carne, o que é melhor? O salário do pecado é a morte, tá bom. Mas para a carne, o que alimenta mais a nossa carne? Não é perder tempo, eu vou vir na igreja fazer o quê? A ideia de eu vir para o culto é mudar, gente. É buscar essa alegria. Olha a campainha de Davi. Pã, 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 tem coisa errada comigo, Senhor. Eu preciso ser restituído da tua alegria. Em algum momento da minha caminhada eu perdi a alegria de te servir. Eu estou agindo de forma mecânica e eu não quero isso para a minha vida. Eu passei por esses dois momentos. O primeiro momento, que eu estava num momento muito ruim da minha vida, em termos de bebida, droga, meu casamento destruído. E aí eu tinha uma empresa, né? E o meu sócio era crente. E através dele eu fui para a igreja, mas algo tudo muito forçado, sabe? Eu precisava melhorar. Ia nos cultos, mas não sentia nada. Era muito ruim, irmão. Confesso, sentava no culto, toda hora ficava no relógio. E lá no meu interior eu falava, ô cara para falar esse pastor. Ô homem que gosta de falar. E ele falando eu não entendia nada do que ele falava. Porque as coisas espirituais elas discernem das coisas da carne. Então eu não entendia. Então eu fiquei um tempo ali. Quando eu saí, o que a Bíblia fala é uma verdade. A coisa ficou pior 7 vezes mais. Eu acho que veio 7 demônios piores. E aí que eu fui para o fundo do poço mesmo. Porque aonde eu ia, nada contra a instituição, igreja séria, tal, mas eu não havia me aberto para receber um novo tempo na minha vida. Eu não tinha alegria da salvação. Era chato ter que se reunir com aquele povo. Era chato ir no grupo de casais. Era chato ouvir aquele líder falar. Tudo era muito chato. Eu estava lá dentro já pensando na cervejinha que eu tinha deixado lá fora para gelar. O camarada sentou comigo, para você parar de fumar, você tem que fazer assim, tem que começar indo devagar. Ele me deu uma fórmula. Eu falei, mas não vou conseguir com essa fórmula. E não consegui. Até o dia que de fato eu encontrei Jesus. Há uma diferença muito grande. Quando nós encontramos Jesus de fato, ninguém precisa forçar a gente a nada. Tudo é muito movido pelo Espírito. Ninguém foi lá e me deu uma fórmula. Eu parei de fumar porque o Espírito de Deus me libertou. Eu parei de beber porque o Espírito de Deus me libertou. Deus fez uma obra na minha vida. Não foi o homem, foi Deus. Agora não era mais chato estar no culto. Pelo contrário, já falei aqui algumas vezes, já cheguei a entrar em igreja fechando, o pastor até tomou um susto. Deve ser ladrão. Não, pastor. Ora por mim aqui, pastor. Alegria. Tinha os cultos da minha igreja, eu ainda ia nas outras igrejas, mas nada de maldade, de querer, não, porque eu queria mais de Deus. Nós nos reuníamos, grupos de jovens, pastora Claudiné é da época. Não é igual hoje os jovens se reúnem para pensar em namoro. A gente se reunia para buscar o poder de Deus. E quando um dos jovens era batizado, era festa.
A gente às vezes ia a esses eventos, Marcha para Jesus, a gente virava noites, né, decorando aquele trio elétrico, tudo com muito prazer, a gente respirava aquilo, a alegria do Senhor pairava sobre nós. Aí fica a minha pergunta: qual é o tipo de motivação que te traz à igreja? É a motivação da consciência? Eu preciso congregar, ponto, óbvio. Mas há uma alegria, há um sentimento. Hoje eu comentei com a pastora, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou: olha, eu vou aí resolver um negócio, mas eu tenho que ir. E ele veio cultuar de manhã, ceiou tudo. Mas a minha cabeça é tão automática nessa questão de estar na casa de Deus, que eu falei: pô, pastora, né, por que o cara também não vai à noite? Aí ela, com mais sensibilidade, falou: não, o pessoal trabalha a semana inteira também, né? O pessoal tem que ir, né, dar uma... Mas você vê como é que a minha cabeça funciona? Por quê? Porque, querido, eu vivi muito tempo na sujeira, na lama. Eu sei de onde o Senhor me resgatou. Eu não tenho mais aliança, eu não tenho mais vínculo com essa podridão mundana. Hoje o meu prazer, a minha alegria está na casa de Deus. Ontem, sabadão, irmão, era o arraial da área azul lá em cima, num projeto, das outras áreas aqui. Podia estar dando umas voltas com a pastora, passeando. A gente tem prazer, a gente está aqui, a gente respira, e não é nada forçado, é porque a gente ama, porque é a alegria da salvação. Irmão, salvação, segundo a ótica de Paulo, ela precisa ser desenvolvida. É isso que ele escreve aos Filipenses 1,6. Ele diz assim: olha, a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel em aperfeiçoá-la. Então não pensa que você entregou a sua vida para Jesus e acabou aí. Quantas vezes eu escutei, eu falei aqui pela manhã, essa conversa que eu abomino dos crentes mais antigos, que eles veem os novos naquela euforia toda, eles, com todo desdém, eles falam: coitado, está no primeiro amor. Mas como é que é isso? Se lá em Apocalipse o conselho de Deus na revelação para João, para aquela igreja é: lembra da onde tu caíste e volta para o primeiro amor. Então, estar e permanecer no primeiro amor é ordem de Deus. Só que quantos de nós que perdemos essa alegria, esse amor? Quantos de nós que estamos aqui hoje batendo cartão? Quantos homens que estão aqui hoje vieram porque a tua esposa forçou você a vir? Senão você não viria. Você preferiria ficar em casa vendo o Fantástico. Isso, querido, é um mau sinal. Isso quer dizer que a luz está acesa. E como Davi, nesse momento difícil da sua vida, ele clamou e pediu: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Essa tem que ser a palavra que tem que ecoar da tua boca no dia de hoje. Uma das coisas que me chama a atenção é a transparência de Davi. Em nenhum momento ele se colocou como o grande rei Davi, como homem que tinha um coração segundo Deus. Não, Davi se colocou como um mero mortal que passava por um momento difícil e delicado, e ele não ousou falar: Deus, eu preciso novamente de me alegrar com a tua salvação. Em algum momento da minha vida eu perdi essa alegria, mas eu necessito dela. Não tem como servir a Deus sem alegria, irmão. Escute, eu estou te falando aqui em autoridade. Pessoas que não têm alegria de servir a Deus, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não viveram João capítulo 3, não nasceram da água e do Espírito, elas têm os dias contados na igreja. Toda pessoa que dá muito problema na igreja é porque não é convertida. A pessoa que nasce de novo, ela não tem tempo para problema, irmão. Eu não tenho tempo para ficar vendo a vida dos outros. O meu tempo é para adorar, louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? E outra: mas bispo, eu posso estar na igreja um monte de tempo e não ter nascido de novo? Pode. Por algum desvio de entendimento, de conduta. Mas nunca é tarde. Um novo nascimento é necessário. Sem ele você nunca terá a alegria da salvação. Como você vai se alegrar de algo que você não tem?
Porque para ter salvação precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Foi esse o conselho que Jesus deu para Nicodemos, que era um mestre, um religioso, mas que não havia nascido de novo. Eu anotei aqui de forma muito rápida, objetiva, eu quero trabalhar com vocês alguns inimigos da alegria da salvação. Alguns sentimentos que agem contra essa alegria que deveríamos ter. Porque se somos salvos, precisamos ter essa alegria. O Senhor disse, alegria, a Bíblia diz, a alegria do Senhor, ela é minha. Se você está fraco, é porque está faltando alegria. E o primeiro inimigo da alegria da salvação, eu diria que é a falta de investimento. Como assim, bispo? A vida espiritual, ela necessita ser adubada. Como uma planta que você coloca lá no teu jardim, que você coloca lá em algum espaço da tua casa, e todo dia você tem que ir lá e colocar uma água. Porque se você não colocar água, aquela planta vai murchar. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Um homem de Deus tem que ter uma vida de oração, uma vida no Espírito. Por exemplo, eu já me peguei várias vezes assim, pensando assim, nossa, meu papo é só Deus, minha conversa é só Deus, nosso papo é esse, a gente fala o dia inteiro, a igreja está no meio, as coisas de Deus estão no meio, não tem outra conversa, né? Eu não sei o que é ligar, eu estou falando isso diante de Deus, irmão, diante de Deus. Eu não sei o que é ligar para o camarada, e aí, beleza? E a balada lá? E aí, mano? E aí, vamos não sei aonde? Não tem. Porque o meu respirar é a palavra de Deus, porque eu nasci de novo. Analisa comigo. Quem nasce para Cristo, morre para quem? Quem nasce para Cristo, morre para quem? Agora olha o que João diz. Que quem é amigo do mundo se constitui. Pior é isso, que a gente conhece a Bíblia. A gente conhece. Só que muitas vezes nós não fazemos. Irmão, como que eu amo a Deus, eu tenho alegria da minha salvação. Se não é um, não é dois, um monte de gente às vezes fica semanas sem louvar a Deus. Como é que é isso? Como que é? Por exemplo, uma vez a pastora Solange foi lá para Minas, num congresso da Batista da Lagoinha. E ela ficou um final de semana lá. Parecia um mês, cara. Como é ruim ficar longe, distante de quem você gosta. Eu fico imaginando como é ruim, e como deve ser ruim para Deus olhar para você e ver que você não está nem aí. Que tanto faz. É semanas sem relacionamento, sem uma oração, sem uma adoração. Por exemplo, quarta-feira, nosso culto aqui, quarta agora, abarrotou. O culto de quarta aqui bateu recorde de povo. Isso é tudo muito bom, sim ou não? Mas cadê esse mesmo povo na oração na sexta? Esse é o grande que, irmão. A dificuldade que nós temos de investir na nossa salvação. Aí você fica 7 dias, 6 dias da semana sendo metralhado. Então é o jovem que trabalha na empresa, lá é todo mundo jovem, é um que convida ele para fumar narguile, é outro que convida ele para ir para uma balada, é a menininha que dá entrada para ele, e aí ele está até gostando da menininha, ela já vem seca e já, nós vamos sair quando? Já toma logo um barco, mas sair, como é que é isso? Porque comigo é assim que funciona. Então é assim, e aí já vem o outro, hoje vai ter um rolê na faculdade, a galera vai lá, tá levando umas balinhas lá, o pau vai cantar, a semana inteira. Aí ele acha que no domingo ele vem aqui meia hora, dá 3 glória a Deus e ele vai vencer isso. Não vai, querido. Você só vai vencer se você tiver a alegria da tua salvação. O investimento. Porque quando eu tenho a alegria da salvação, eu olho para uma pessoa dessa e falo, desculpa, querido, eu não preciso nada disso para ser feliz. A alegria que eu tenho, ela não depende de uma droga, de uma bebida, de uma prostituição, de um sexo fora do casamento, de uma fornicação. A alegria que eu tenho, ela vem dos céus, ela é diferente, ela emana do trono de Deus, e o Senhor, pela sua rica e infinita misericórdia, Ele me deu.
Mas para falar isso, tem que ter investimento na tua salvação. Segundo inimigo da alegria da salvação, além da falta de investimento, essa é a que mais pega. Todos nós temos um pouco. E isso, irmão, não é legal. É a religiosidade. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Para mim entender isso que a gente vai ler aqui, eu tenho que entender algumas coisas da Bíblia. A primeira delas, eu já vi muita gente falar coisas erradas acerca disso. Por exemplo, Jesus, ele foi para a cruz. Jesus foi sentenciado. E ele não foi para a cruz e sentenciado pelos romanos. Quem mandou Jesus para a cruz foi os religiosos. Foi os sacerdotes, Caifás e companhia. Eles se reuniam e colocavam fogo, porque a coisa não era como eles queriam, porque o sacerdócio deles dominava as pessoas com jugo, com peso, com acusação. E Jesus, ele veio e bateu contra isso. Jesus veio trazer algo leve. Ele falou: pega o meu manto, que ele é leve, suave. Jesus então, ele chocou, ele bateu de frente com os religiosos. A religião é algo que Deus não suporta. Bispo, isso aí é um pecado contra a religião. Irmão, Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não veio para você ser um religioso. Jesus veio para você ser um cristão. A palavra cristão, ela deriva de Cristo. E Paulo escreve aos Colossenses, preste atenção, que baile de graça. Graça mesmo, graça. Que Paulo dá a essa igreja de Colossos. Obviamente, se ele está tratando do assunto, é porque ele tinha problema nessa igreja. E ele diz assim, a partir do versículo 16. Bom, primeiro deixa eu ler o 20, depois nós vamos para o... Não, vamos ler o 16, vai. É que na verdade de manhã eu li até o 19, mas eu quero ler um pouquinho mais hoje. Tem muita coisa aqui. Esse texto é muito rico. Olha o que diz, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, ponto. Aqui a gente já se depara com um monte de doutrina errada por aí hoje. Não tem gente que fala que sábado não pode fazer nada, e se você fizer, não, então você não é irmão, você é primo. Mas Paulo está dizendo para não julgar ninguém por festa, por isso, por aquilo e pelo sábado. Está escrito aí, ó. E a gente é assim. Nossa, eu fui no casamento do Ramon com a Mariana, um cerimonial bonito, e aí depois, na hora de tirar foto, eles brindaram com uma champanhe. Eu vi o Ramon, ele deu um biquinho na champanhe. Ai, pecado! A gente dá risada, tá cheio de crente assim. Um biquinho na champanhe lá do casamento não pode, mas falar palavrão, ser falso, ser hipócrita, isso pode. Está aqui, ó. Irmão, eu não gosto muito de pregar sobre graça, porque escandaliza. Paulo está dizendo, ó, não julgue ninguém por bebida, por festa, por dia, por lua, enfim. Aí ele continua. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Agora olha o versículo 18. Ninguém se faça árbitro. A palavra árbitro quer dizer juiz. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Vamos separar aqui. Olha aqui para mim, gente, aqui, ó. Existem profetas nos dias de hoje? Existe. Homens que falam inspirados por Deus em profecia? Existe.
Existem homens e mulheres totalmente comprometidos com Deus, embora pecadores, mas existe. Mas existe muita gente brincando de ser profeta. E é isso que Paulo está dizendo. Aí eu venho aqui, Deus está me dizendo, filho, que a tua sepultura está aberta. Se não deixar quentinho aqui, vocês dão risada? É daí para pior. Pessoas que brincam com as coisas, sabe por quê? Porque pega às vezes o menino, a pessoa que chegou ontem na igreja, e de manhã eu falava isso porque eu estou cansado, eu tenho desculpa, gente. Tem umas coisas aí do evangelho que me enojam. Porque são pessoas que não desenvolveram a sua salvação. São pessoas que pararam no tempo, porque não lê Bíblia, porque não se alimenta da sã doutrina e fica vivendo de papagaiada. Aí pega um que é carnal, que tem a mente cheia de sei lá do que, e aí começa, né? Eu lembro, né? Não sei se a Claudinha lembra uma época lá que a gente era de uma determinada igreja. Aí tinha uns irmãos, que não dava, os irmãos da oração da igreja, eram umas coisas que não dava. Um dia a gente estava lá, né? Tinha um mosquito. Bzzz, aí os irmãos já. Sabia que ele viria. Agora ele está vindo como uma mosca. Irmão, vocês não pegaram nada, irmão. Vocês não pegaram nada, filho. Fala para ela, a pastora Claudina. Eu vi cada coisa, gente. E não sei o quê. E é retaliação. Irmão, a retaliação, é óbvio que a gente está em guerra espiritual em todos os tempos. A retaliação só vem na vida daquele que tem brecha. Se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, estou debaixo da cobertura da igreja. Que então, se for assim, o bispo está morto. Já pensou dar cobertura para 700 pessoas? Há uma transferência, obviamente, que vem, mas existe o quê? A cobertura de Deus. Davi falou o quê? Que no Senhor ele saltava a muralha. Ele não falou, eu salto muralha. Ele falou, no Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Ou então tudo é demônio. Tudo é demônio. O cara não trabalha, o cara é vagabundo, o culpado é o demônio. O demônio. Tem coisas que é o demônio, mas tem coisas que é a pessoa. Que é deformada de caráter, de personalidade e que precisa de cura. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando somos religiosos, tudo. Não vou almoçar, o almoço está frio, culpa do diabo. Não é a culpa do micro-ondas e do fogão, é do diabo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a religião ela nos atrapalha. Quer ver? Vamos dar exemplo de 2 camaradas que eram religiosos na Bíblia e que teve que ter mudança. O primeiro deles, Pedro. Pedro em Atos 10, irmão, ele teve uma guerra interior. O Senhor estava trabalhando ele para ir lá na casa do gentil fazer uma célula. E quando, antes dele ir, porque o cara viria chamá-lo, o Senhor já preparou ele, deu a visão lá do lençol. Seguro nas 4 pontas com todas as sortes de animais que pela lei não se podia comer. Quando vem a visão e o Senhor falou para ele, mata e come, ele quis brigar com Deus. Olha onde vai o religioso. As suas convicções são mais fortes do que o poder da palavra. E ele falou, não Deus, jamais comi comida impura. Jamais farei isso. E o Senhor falou para ele, não Pedro, aquilo que eu purifico não é impuro. Não Senhor, ele ficou debatendo com Deus. E depois quando o camarada chama ele para ele ir lá ministrar lá na célula, aquilo foi um parto para ele. Porque na cabeça dele ele não entendia. Porque o povo escolhido de Deus, a priori seriam os judeus. Mas depois foi estendido aos gentios. E ele não entendia isso. Não, como é que eu vou me misturar com os gentios? A religiosidade travou Pedro. Agora esse mesmo Pedro, que também fazia média, com os judeus se portava de um jeito, e com os gentios de outro. E teve um dia que ele foi resistido, tete a tete, pelo outro apóstolo. Que falou para ele, você vai ficar até quando com essa papagaiada? Quando você está perto do judeu, você se porta de um jeito. Quando está perto do gentio, se porta de outro. Por quê? Porque ele não queria, ele queria fazer média. Não, eu sou um camarada que eu tenho a lei de Moisés, só que agora não era mais a lei.
Só que esse mesmo Pedro, todo cheio de marra, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele traz um descritivo, e ali ele mostra agora um Pedro tratado, humilde, que ele era apóstolo. Aliás, ele não somente era apóstolo, mas ele era o camarada que o Senhor deu a chave da igreja na mão dele, ao ponto de no catolicismo ele ser confundido com o primeiro papa da história. Tamanha autoridade de Pedro. O Senhor deu a chave da igreja na mão dele. E esse apóstolo que tinha a chave da igreja, que espiritualmente foi comissionado por Deus, ele escreve o seguinte na sua carta: e eu, meramente, eu, presbítero como vós. A palavra presbítero quer dizer líder, supervisor. Ele está dizendo que ali, que ele era um pastor como aqueles demais. Ele desce. Ele não se coloca como o apóstolo. Ele não se coloca. Se você pegar a maioria das cartas, você vai ver que depois o camarada que escreveu, se é o Paulo, por exemplo, ele fala, é o apóstolo Paulo. Ele não, ele fez questão de se colocar como um mero presbítero. Porque agora já não é mais um Pedro que está todo entrelaçado com os laços da religiosidade, mas agora é um Pedro que está sendo liberto, livre. A gente precisa ser livre, querido. Quantas e quantas vezes, irmão, eu sou o cara que eu bato de frente com isso. Uma vez eu estava na igreja que eu era, num culto. Olha o que eu fiz. Um culto de domingo. Tinha uma banda lá, aqueles roqueiros doidos. Cristo Metal Force. O Luiz estava nesse culto, né? Culto de família, assim, irmão. Eu mandei os caras vir tocar uma. Rola uma lá pra gente. Rapaz, assim, daqueles caras tudo de preto. Tinha um que carregava até uma vela, lembra, Luiz? Vai ver. E aí eles foram tocar, irmão. Os caras, pensando num som. A igreja ficou chocada. Só falei, esse bispo é louco, esse pastor é doido. Vai vendo. Aí acabou, tal. Sempre tem uns comentários, eu não estou nem aí, irmão. Né? A Bíblia fala que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Final do culto, minha irmã me procurou. Pastor, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu trouxe o meu marido. Meu marido abomina crente. Ele só veio porque é tanta mancada que ele já deu comigo. Acho que ele veio hoje para fazer uma média. Mas só não sabe da última. Ele é roqueiro. Quando ele viu esses caras tocar, ele falou: mano, que igreja top. Eu me achei. Vendo como é que Deus faz? A Bíblia não fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro? Amém? Porque a gente tem o evangelho como algo que a gente colocou numa caixinha. E tem que rodar aqui dentro dessa caixinha. O Senhor faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente que precisa abrir o leque do entendimento. Aí por muitos anos, né? Hoje eu estou assim porque é ceia. Eu gosto de vir no terno, tal, falar para os pastores vir tal. Mas durante os outros domingos eu venho tranquilo, camisa, tal, normal. Mas teve uma época que tinha igreja que se você fosse pregar sem a gravata, desculpe pastor, mas o senhor não pode nem subir no altar. Dá vontade de pôr a gravata aqui e falar para ela pregar, né? Prega a gravata. Sabe o que é isso? Religiosidade. E o pior, a mente. Porque analisa comigo, você é inteligente. Como é que o índio vai aceitar Jesus se o índio gosta de andar pelado? Analisa comigo. Porque é cultura. Por que, querido? Que lá nos Estados Unidos, as igrejas que são aqui batistas, que nem palma bate, lá o pessoal sai dançando no meio da igreja. Cultura. Porque na Escócia, os crentes usam saia. Imagine chegar um camarada aqui de saia. Cultura. Mas a nossa cabecinha pequena não consegue entender isso, irmão. A gente quer pegar o evangelho e pôr dentro do sistema humano. Irmão, é o sistema humano que tem que estar dentro do evangelho e ser liberto e curado e restaurado. Amém? Para Deus isso não vale nada. Eu posso estar aqui de terno e gravata, falar bonito, ter uma boa oratória, ter uma boa veemência na palavra. Se eu não tiver a alegria da salvação, de nada vai adiantar. Do que adianta eu ser um religioso? Deus não quer um religioso. Deus quer alguém que tenha alegria de poder servi-lo. Quantas igrejas que eu vou pregar, irmão? Um ambiente
Parece que você está num velório. O povo fica falando assim para você, ó. Pregador. Uma vez eu fui numa igreja pregar. Cheguei lá. Estou entrando, o obreiro veio me pegar. Foi antes do culto começar. Aí pensa numa igreja top. Aí foi estar na sala do pastor, parecia um castelo. Eu estou entrando. Aí o cara tocou lá, o pastor veio. Aí, ô, pastor, diante de Deus. Ele, você é o pastor? É, sou eu. Mas ali ele estava. Você lembra disso, né? E ali Deus me usou, hein? Cara, ele foi só raquetada daqui para cima, viu? Porque ser pastor tem que ter cara. Não importa quem você é, tem que ter cara. Deixa eu ver se você tem um bom perfil para pregar na minha igreja. O cara não quer saber se você tem de Deus. As pessoas não querem saber qual é a tua vida com Deus. As pessoas querem saber o que você passa, a mensagem que o teu estereótipo passa. Não, querido, sai disso. Isso é religiosidade. Você precisa ter a alegria da salvação. Não existe prêmio maior do que hoje eu tenho todos os meus filhos. Eu nunca obriguei um filho meu a vir para a igreja. Nunca. Tipo assim, você tem que ir. Não, pai, eu quero ir para a balada. Que balada? Nunca. Pelo contrário, os meus filhos são os primeiros a vir para a igreja. Isso é privilégio. Nunca precisei forçar, querido. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eles não têm dois pais. O pai que se tiver que gritar, que grita. Se tiver que gritar em casa, grita. Aqui eu nunca paguei de querubim, de semideus, patriarca. Eu sou o que eu sou. Os meus discípulos sabem disso. Tem que espagnar, eu dou no meio. Não estou nem aí, eu sou o que eu sou. Eu não vou ficar fazendo média. Deus chamou esse Ronaldo e Ele está trabalhando a minha salvação dia após dia. Não estou pronto ainda, porque o dia que eu tiver eu vou com Ele. Eu vou para a glória com Ele. Mas uma coisa é certa. Eu entendi que para andar com Deus tem que ter alegria. Né? Tem irmãos que tem que ficar implorando. Vem para a igreja, vem para a igreja. Que isso, gente? Já pensou? Oh, por favor, Ramon, torce comigo, eu quero te dar. Ramon, eu não quero. Tem gente que está dispensando a salvação. Sabe por quê? Porque precisa nascer de novo. Escute o que eu estou falando. Eu chamo essa responsabilidade como pastor da igreja. Porque é Bíblia. Se você não nasceu de novo e não se preocupa com isso, irmão, muda de time. Sai fora, não perde tempo. Você nunca vai ser pleno. Sempre vai ser essa vida meia boca, digno de dó. Agora, aquele que conhece a Jesus, esse tem a alegria. A alegria. Às vezes eu vejo o Luiz aqui dia, noite, a pastora até fala, meu Deus, esse menino não cansa. Porque a alegria do Senhor, ela é a tua força. É a alegria. Quando eu tenho a presença do Senhor, eu tenho a máquina, eu faço, porque essa alegria ela me dá força. Aí tem alguns irmãos, que eu estou desanimado, porque está faltando a alegria da salvação. E para finalizar, para a gente sentar à mesa do Senhor, o quarto inimigo da alegria da salvação se chama falta da graça de Deus. É o terceiro. Graça. Pregar sobre graça é complicado, irmão. Porque quando você prega sobre graça, você desmonta um sistema humano. Porque o sistema humano é montado da seguinte forma: o homem quer a glória de Deus. A verdade é essa. No meio da igreja é disputa para ver quem é o mais poderoso. Você é o quê? Sou bispo. Bispo primeiro ou segundo grau? Eu sou apóstolo. Mas você é um dos 3, dos 12, dos 70. Eu sou patriarca. Mas é antes ou depois de Abraão? É uma disputa. Você vai em congressos, 50 pastores sentados atrás, torcendo para você ratear na mensagem. Esse é o evangelho no Brasil, onde o homem quer tomar a glória para ele. Está tudo errado, para. O tal do apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios. Paulo tinha um problema, a Bíblia não descreve qual que é, mas era algum problema de ordem que talvez colocasse a salvação dele em xeque, porque a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne,
que era um mensageiro de Satanás. Se é um mensageiro de Satanás, é coisa ruim. E Paulo fala, esse mensageiro vem de tempo em tempo me esbofetear, ou seja, levar a melhor. Senhor, tira isso de mim. E o Senhor falou, não, Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta. Sabe o que a gente precisa entender, queridos? Nós não estamos aqui porque somos bons. Esse é o maior engano que as pessoas têm. De manhã eu falei, até no nosso meio a gente é assim. Olha, o Rodolfo ele é bom porque ele ora 6 horas por dia. O Nogueira é meio taba, ele ora só meia hora por dia. Obviamente que quanto mais eu orar, mais comunhão eu vou ter com Deus, mais intimidade, amém. Mas não é por isso que Deus vai me abençoar, gente. Jesus falou, você quer falar com o Pai? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele, faz a sua oração. Não se delongue muito com vãs repetições. Se tiver assunto para 4 horas, glória a Deus. Mas não fica 4 horas, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque não aguenta. Eu falei aqui de manhã, chega em casa e falo, oi, sou, tudo bem? Rô, o chinelo tá ali, amém, sou. Daqui a pouco ela vem de novo, Rô, o chinelo tá ali, amém, sou. Rô, o chinelo, pô, meu, você me falou 3 vezes que o chinelo tá ali. Eu fico imaginando Deus, toda hora a mesma coisa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sangue e fogo, meu. Porque a gente pensa assim, quanto mais eu oro, irmão, eu não estou dizendo aqui nem contra quem ora muito. Tem gente que tem intimidade. Tem gente que tem um dom de orar. Eu tenho uma amiga minha, pastora Ana. Aquela mulher, irmão, os meus filhos, às vezes a gente ia tomar um café na casa dela, os meninos corriam. Quando ela chamava para o joelho, os meus meninos sofriam, irmão. Era ali 2, 3 horas ali, irmão, e no assunto, não era nada repetido não. O Júlio conhece ela, não conhece, Júlio? Agora tem, o Ronaldinho, ó, se mandava. Eu estou falando às vezes de pessoas que querem ficar inventando. Não, mas é graça. Um dia Deus falou comigo, irmão, se a gente tirasse, imagina que nós estamos aqui como igreja, certo? Tem um tapete aqui, o tapete é o endurecimento, isso aqui é coisas minhas, digo eu, não a Bíblia. O tapete é o endurecimento do sangue de Cristo que nos protege, aqui em cima. Imagina pegar esse sangue e tirar a fedentina que vai subir as narinas de Deus. Se fosse por merecimento, condenação. Mas como é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse é o problema, irmão. A gente precisa competir menos e adorar mais, competir menos e se alegrar mais. Por quê? Porque se estamos de pé, estamos pela graça. Por isso, cuidado, às vezes isso é muito comum no nosso meio. Às vezes o irmão não está do jeito que às vezes eu fico indignado. Pô, o Ramon não vai. E às vezes a gente dá uma pegada, irmão, deixa o Ramonzinho, ele é de Deus. Deus vai tratar com ele. É a graça. A gente já quer pôr o X, não é isso? A mulher adulta está lá, imagine hoje aqui. Então a mulher correndo aqui, peladona. E uns caras atrás, aí bispo, isso aí é uma prostituta, traiu o marido dela. Você já está aí, ó, isso aí mesmo, Senhor, condena, pau no gato. Mas Jesus, todo mundo que dá para ele, pode parar. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente é gigante para ver o pecado dos outros, mas somos anões para ver o nosso. É anãos, né? Anão ou anões? Nem vocês sabem. Um falou anão, outro anões. Júlio, anões? Então é isso. Casou com a professora, né? Mas não é isso. A gente somos gigantes, Golias, para acusar o irmão, mas para olhar para o nosso pecado, somos uns tampinhas. Então a gente precisa parar com isso, gente. A Bethesda, ela avança porque ela tem a graça. O bispo prega porque tem a graça. Os pastores trabalham porque tem a graça. As células crescem porque tem a graça. Amém? Nada é por competência humana, porque o dia que for,
nós anulamos a graça. Quer ter a alegria da salvação? Viva debaixo da graça. Para desse negócio. É tanta acusação, não. Quem acusa é o diabo. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo, que têm a alegria da salvação, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, não tem condenação. Por quê? Porque você não deve mais. Esse que é o entendimento. Você não deve. Diga para o teu irmão, você não deve. O que leva um pecador para o inferno? O que leva o pecador para o inferno? O pecado. Sim ou não? E se Jesus, a Bíblia diz que Ele pagou os teus pecados, que mais que vai te levar para o inferno? Só se você voltar, como a Bíblia fala, como a porca que volta para a lavagem, ou como o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Porque se você não voltar, nada vai te tocar. Nenhuma. Você é livre, você é liberto. Amém? É óbvio, querido, eu estou falando isso para pessoas que são crentes, que têm vida com Deus. Não é para pessoa que tem vida bagunçada, não. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É só você desejar. Eu quero para a minha vida. Amém? Curva a tua cabeça.